Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, teu trabalho, toda a sua semana, tá? Por que hoje eu estou com esta roupa? Essa roupa era minha roupa de obreira, a qual eu usei 32 anos. Por 32 anos eu usei um uniforme assim na Igreja Universal do Reino de Deus. Por 32 anos, eu entreguei minha vida, minha juventude, minha força, meu trabalho e tudo aquilo que era meu, eu entreguei no trabalho da obra da Igreja Universal. Hoje eu não pertenço mais à Igreja Universal do Reino de Deus, porque por decisão própria, dentro de uma fé basada na palavra de Deus, eu pedi a baixa e saí dignamente. E prego o evangelho para aquela pessoa que quer. Tá bom? Então, nós temos um canal no YouTube, nós temos um canal no Instagram. Lá nós não atacamos nem A, nem B. Nós falamos aquilo que o Senhor Jesus quer que a gente fale. E quando nós não temos o que falar, nós não falamos nada. Falamos apenas aquilo que Deus nos concede para falar. E Deus nos concedeu hoje essa palavra para passar para vocês. Eu não sei porquê, não me pergunte mais. Seguramente existe alguém necessitando de ouvir o que eu vou dizer agora. Então, essa é a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Então, eu vou falar para você em cima da palavra de Deus. Ah, mas você vai falar com esse uniforme? Vou falar com esse uniforme. Vou falar com esse uniforme. Porque acredito eu que eu não sou isso aqui. Isso aqui não me faz, nunca me fez. Isso aqui não é o que eu sou. Isso aqui me dava condição de servir em uma instituição religiosa. Ponto. Então, disse assim, Mateus 2. Deus me deu esta palavra na madrugada, mas ele me deu apenas 2 versículos. Eu vou ler o texto para que você entenda bem tudo aquilo que passou na época. Diz: Depois de haver nascido Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos precedentes do Oriente, dizendo: Onde está o que nasceu o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes perturbou-se e toda a Judéia com ele. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntaram-lhes onde nasceria o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que apacentará meu povo Israel. Então Herodes, chamando-os em secreto, os magos, indagou deles precisão quanto ao tempo da aparição da estrela, e, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e averiguai com cuidado acerca do menino, e quando o encontrardes, fazem-me saber, para que eu também vá e adore. Vamos parar por aqui. Né? Você vai ver que lá na frente ele não queria adorar coisa nenhuma. Né? Herodes era o rei da época. O Herodes era o presidente da época. Herodes era um homem, não era um homem bom. Não era um bom governante. E ele governava em Jerusalém. Mas Jerusalém tinha lá o seu governo espiritual. Né? Herodes chamou os seus ministros e os seus políticos. E indagou deles. Como assim? Vem rei de outro país para cá e falar que aqui vai ter um rei? E eu tô fazendo o que aqui? Se eles vieram adorar um rei, eu tô fazendo o que aqui? Eu sou o que aqui? Herodes disse. Não. Então vamos fazer assim. Eles falaram, ele vai nascer em tal lugar, porque o profeta Isaías já tinha antecipado a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque os profetas já sabiam de Jesus. Jesus não nasceu naquele dia, naquele momento,
naquele menininho. Jesus já existia antes mesmo da criação do mundo. Os profetas já sabiam, já falavam sobre Jesus Cristo. E já falavam sobre o plano de Deus de salvação para a humanidade. Que Jesus teria que nascer, teria que passar pelo processo de ser um homem, de nascer de uma mulher, de toda essa humilhação que é viver num corpo de carne, como nós vivemos hoje. Então, os profetas já sabiam. Então, os escribas e os fariseus da época também já sabiam disso, porque os profetas já tinham dito. Eles não creram em Jesus, mas não creram por orgulho. Mas eles tinham já a palavra. Então, Herodes, ele tramou no seu coração matar aquele menino. Matar antes mesmo que ele crescesse, porque se matasse ali, então, o suposto rei dos judeus não viveria. Não é o que acontece com você? Não é o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha sonhos. Eu cheguei com 19 anos, eu era jovem ainda. Aliás, eu cheguei com 18 anos, eu era jovem ainda, muito jovem. Era uma pessoa oprimida, em realidade, era uma pessoa muito oprimida. Vim de uma família de militar, então era uma pessoa muito oprimida, um adolescente que não tinha desenvolvimento como pessoa, porque eu era muito criança, porque eu não tive aquele desenvolvimento conforme qualquer jovem tem. Meu pai era muito opressor, então eu cheguei na igreja dessa forma, jovem ainda, com alguns problemas espirituais, inclusive depressão, tentativas de suicídio. Assim eu cheguei na igreja. E nessa época que eu cheguei, eu fui ajudada. Foi Deus que me levou lá. Ninguém me falou nada. Ninguém me levou, ninguém me evangelizou, ninguém foi na minha casa, ninguém me buscou, ninguém fez nada. Deus me levou lá. E eu senti o alívio da palavra que entrou em meu coração, que até naquela época a igreja pregava a palavra. Só que depois que eu já estava bem, eu fui acorrentada aí dentro da instituição. E começou ali um trabalho de morte, não espiritual, mas a morte da minha essência. Mataram a minha essência, os meus sonhos, os meus projetos, os objetivos. Assim como Herodes tentou contra o Senhor Jesus, ainda criança, então, assim também passou comigo dentro da instituição. Eu estudava, eu fazia curso, eu era formada em muitos cursos. Na época que eu cheguei na igreja, eu já era professora, mas a gratidão que eu tinha por aquilo que eu achava que eram eles que haviam feito por mim, porque na época a dor impede a gente de ver as coisas da forma como são. E passamos a ver da maneira como as pessoas dizem para nós que são. Então, a gratidão fez com que eu permanecesse ali. E aquelas palavras de ordem, elas foram tomando lugar da voz das palavras de ordem do meu pai. E eu passei a obedecer. Então, eu deixei de lado os meus estudos, eu deixei de lado a formação pessoal, acadêmica que eu tinha, eu deixei de lado o meu trabalho, os meus objetivos, os sonhos, e foi matando, até que chegou um momento em que eu me vi sem trabalho, sem perspectiva de futuro, sem uma formação acadêmica que me pudesse garantir uma vida de qualidade, porque se você não sabe, se você não estudar, hoje, jovem, você que é jovem, você que tem mais de 20 anos, se você não estudar, se você não se formar, se você não for uma pessoa
que investe no teu futuro. Ninguém investirá no teu futuro, camarada. Quando você sair da obra, que eles dizem que você é um servo de Deus, que você não tem direito a nada, que o servo não tem direito a nada, que o servo só é para servir, que o servo não tem objetivo, que não tem sonho, que não tem que deixar tudo por amor à obra. É tudo balela. Jesus não mandou fazer nada disso. Interpretam a palavra de Jesus da forma como bem querem, porque isso lhes convém. Roubam seus sonhos. Acabam com seus objetivos. E usam a palavra de Deus para isso. Raça de víbora. Enganadores. Quem vai livrar os senhores da condenação que vai estar vindo por aí? Libertem as pessoas. Livrem as pessoas do fogo do inferno, ao qual os senhores têm levado elas, pregando a doutrina de Balaão. Outro dia eu ouvi um bispo falar, um bispo, que eu não sei o que é bispo, mas eu ouvi o camarada falar da graça. Ai, meu Deus do céu, Senhor. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi dentro desse lugar. A pessoa não fala coisa com coisa. A pessoa não sabe nem o que ela está falando. Se perde nas palavras porque mente deliberadamente e coloca a introdução que lhe dá a ele um retorno. Amigo, amiga, hoje eu posso fazer isso aqui, olha. Vou fazer aqui na frente para você. Ó, hoje eu sou livre. Hoje, livre aqui, ó. Por a graça do meu Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Herodes mandou matar Jesus, ainda criança, no comecinho. Herodes, hoje, representa toda a opressão, todo aquele que te oprime, todo aquele que vai contra teus sonhos, teus objetivos. O nosso Deus, ele não é assim. Ele não é um Deus cruel, um Deus vingativo. Ele é compassivo. Ele tem compaixão até daquele que é mau. Ele mesmo disse que ele não tem prazer na morte do ímpio. Como que um Deus que não tem prazer na morte de um ímpio, obreira? Ele vai castigar você de forma que você hoje não tenha nada, senhora. Que você não tenha nada, senhor. Que você dependa do SUS. Que você dependa de uma cesta básica, de um vizinho que te dê um copo de açúcar. Não aceite essa situação, mas renove-se pela palavra de Deus. Busque na Bíblia a orientação do Espírito Santo. Não aceite que alguém coma a palavra para estar na tua boca. Você é inteligente, você pode. Ore a Jesus, mesmo dentro da denominação. Eu não estou aqui pedindo para você sair da Universal. Estou dizendo para você que dentro da Universal, Deus falou comigo. Na palavra. E eu sei que muitos vão dizer assim, está endemoniado. Endemoniado está você, pastor. Você está endemoniado, porque você sabe da verdade. Você sabe da verdade. Você sabe que o obreiro não tem comida dentro de casa. Você sabe que tem um monte de obreiro doente, infeliz no seu casamento. Você sabe que tem obreira que largou do marido para ficar socada aí dentro da igreja. Você é casado, pastor. Você não aceita que a sua mulher saia de dentro de casa sem avisar você. E eu não estou falando algo que eu não sei, não. Estou falando aquilo que eu sei, vivi 32 anos, senhor. Não vem o senhor falar para mim que isso é mentira, não. Não é mentira. O senhor não aceita que a sua esposa saia na porta, porque o senhor quer saber até quando ela respira. Mas o senhor, pastor, o senhor sabe que a obreira está passando dificuldade no seu casamento, mas o senhor diz para ela que o marido dela é endemoniado. Endemoniado é o senhor que está falando isso para ela. A voz de Deus para ela deveria ser a sua. Mas o senhor fala com ela como Balaão falou. O senhor está sendo usado não pelo Espírito Santo para falar com a pessoa, mas eu não sei por que espírito o senhor está sendo usado.
E não sei por que o senhor está se permitindo a fazer isso. O senhor sabe da verdade. Está escrito aqui, olha. Está escrito aqui. Agora vocês querem matar o sonho dos jovens. Dizendo que eles têm que fazer a obra. Que eles têm que deixar tudo de lado. Pai, mãe, irmão, familiar, amigos. Sonhos, projetos, objetivos para fazer a obra. E o senhor sabe bem quando ele tiver uns 40 anos. Que ele já não servir mais, pastor, bispo. O senhor, a igreja vai cuspir ele fora. Como se ele não fosse nada. E ele vai sair daí com a mão na frente ou outra atrás. Sem trabalho, sem objetivo, sem horizonte, sem nada. É o que acontece com muitos aí. Agora, uma coisa eu digo para você, obreiro. Você que me conhece a minha história. Quer falar mal de mim? Fala. Mas você vai falar daquilo que você não sabe. Você vai mentir. Você vai mentir para me prejudicar. E se eu souber, eu te processo. Mas o que eu tô falando, eu sei que eu tô falando porque eu vivi as mesmas mazelas que você vive. Eu cheguei em casa depois de sacrificar tudo que eu tinha e tomei água e fui dormir. E não vem você dizer para mim que não é assim, porque é assim. É bem assim. Sai dessa vida, irmão. Sai dessa vida, irmã. Ninguém aqui tá dizendo para você sair da universal do reino. Não. Tô dizendo, sai dessa vida. Deus mandou falar isso, tô falando. Não tô nem aí, ó. Se você vai gostar, se você não vai gostar. Eu acordei hoje de madrugada e Deus mandou falar para você. Herodes queria matar Jesus antes mesmo que ele se formasse. Por quê? Porque o diabo mata os sonhos antes mesmo dele se concretizar. Pensa nisso. Vê se os teus sonhos já não foram mortos. Vê se seus objetivos não foram mortos. De repente você era para ser uma professora. De repente você era para estar formado em educação física. Você era para ser um profissional grande já. Você era para estar já aposentado, aposentada. Você era para estar tranquilo. Você era para ter seu plano de saúde. Você era para ter uma vida abençoada. Mas o que você tem hoje, obreiro? O que você tem hoje, obreira? Você tem um candidato que diz para você assim, você pode ir no SUS porque você vai ser atendido, mas o candidato não vai no SUS, amada. Ele não vai lá. Ele vai no Moriá, porque o Moriá é o hospital do Bispo Macedo, é da Igreja Universal, é de Deus. E eles têm convênio aí. Ah, meu pastor, amada. Seu pastor é Jesus Cristo, o qual te ama e tem te sustentado até o dia de hoje. Quantas vezes o pastor da tua igreja enfiou a mão no bolso dele e te deu um dinheiro para você comprar algo que está faltando na tua casa? Ele não faz isso. Ele fala pra gente assim, ele falava assim para mim, olha, Deus é contigo, obreira. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Ô, amiga, o Deus abençoe. Ele só tem poder sobre a vida de alguém. Quando esse alguém que está liberando esta palavra é digno. Vive dignamente. Senão a palavra volta vazia. Porque ele não tem parte com Deus. Deus mandou fazer isso. Eu não sei para quem, mas eu sei que tem muita gente sofrendo, como eu sofri. Eu sei que tem muitos obreiros gemendo, como eu gemi muitas vezes, sozinha, calada. No meu travesseiro chorei. Nunca falei, nunca reclamei. Mas um dia Deus me libertou e foi através de uma palavra dentro da Igreja Universal. Não foi nenhum pastor de outra denominação, não. Não foi ninguém que fez uma denúncia e eu vi a denúncia. Aliás, quando eu saí, quando eu pedi a baixa, eu nem conhecia se tinha, se não tinha. Tamanha era a cegueira. Eu nem sabia que existia gente que fazia denúncia da igreja. Que a igreja tinha tantas denúncias. Então, pondera na palavra. Para de sofrer, caramba. Deixa essa vida miserável para trás.
Meu Deus, você tem uma blusa, obreira, como eu tinha uma blusa, que eu usei durante 10 anos, a mesma roupa. E não porque eu gostava da roupa, mas por causa que eu não tinha condições de comprar. Porque todo o meu ganho ia para a igreja. O meu marido usou a mesma blusa de frio durante 15 anos. Mas o meu marido não trabalhava? Trabalhava. Só que o nosso dinheiro era para a igreja. Então, é uma questão de dinheiro. Não, amado, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de essência, de vida com Deus. É aquilo que Moisés tentava falar para o povo. E o povo preferiu seguir Acã. E a terra abriu. E eles foram engolidos pela terra. Abra seus olhos, obreiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e peço a Deus todos os dias por vocês, por mim, porque eu conheço a luta de todos os obreiros, eu conheço a luta. Eu sei que todos os obreiros são honestos, são sinceros na sua fé, assim como eu era, e sou até hoje, mas hoje, graças a Deus, meu Pai, Deus abriu os meus olhos espirituais, e eu quero ajudar. Não me tenha por mal. Não me tenha por mal. Quer ficar na Igreja Universal? Fica. Mas investe na sua vida. Investe em você. Investe naquilo que você quer fazer. Não fique mais aí dentro como sendo um mais meio a multidão. É mentira o que eles falam. Quando a gente vem para cá, que a gente vê que a gente não é ninguém. Nesse mundo a gente não é ninguém. Ah, não, mas nesse mundo mesmo, para Deus a gente não é nada. Nós continuamos sendo nada. É só inútil. A gente não é nada. Quando a gente sai da igreja, que a gente começa a trabalhar e tentar se inserir no mercado de trabalho, você vai ver que você não tem autoridade nenhuma. É tudo mentira. Qual que é a autoridade que nós temos, Senhor? Sobre essa terra é autoridade para obedecer a palavra de Deus. Somos comuns como todos os demais. Não temos fogo, as labaredas de fogo. Não temos em nós, porque você é autoridade sobre essa. Mentira isso aí, é mentira. Autoridade de Deus sobre a terra. É todo sincero que anda em retidão. Se você prega ou não a palavra, isso é da parte de Deus para com você. Isso é um oculto. Mas se você é um filho de Deus, se você tem uma vida espiritual com Deus, isso não te dá o direito de ser mais ou menos que ninguém. Nós somos todos iguais. E quando nós saímos dessa bolha que eles formam aí, você vê que você é igualzinho a todas as pessoas que estão aqui lutando todos os dias. A única diferença que nos separa das demais pessoas é o fato de você crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e você obedecer e andar em obediência à palavra de Deus. As outras coisas todas são iguais. Vai trabalhar, obreiro. Vai trabalhar, senhora. Cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos. Faça uma programação com seus filhos. Junte-se com seu marido. Ele é incrédulo, e daí? Ele é seu marido, é um contigo. Você nunca pode esquecer isso, ele é um com você. Se você alguma vez se deitou com esse homem, ele é um com você. É seu marido, junte-se com ele. Deixe de colocar a igreja na frente do seu marido. A igreja não é mais importante que o seu marido. E Deus jamais pediria isso para você. Porque o matrimônio é a instituição de Deus. Ele fez. Ele criou a instituição casamento. Então Deus jamais faria isso. Para de chamar o seu marido de endemoniado. Deixa de chamar o seu filho de endemoniado. Ele não é, ele é seu filho. É seu sangue. Saiu de você. Abra teus olhos enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo, porque se você ficar velha dentro da Igreja Universal, eles vão colocar você de um lado, vai dizer que você é jubilada. Sabe o que é um jubilado? Um aposentado, um que não vale mais nada.
Quem vai cuidar de você? É aquele endemoniado que você tanto desprezou. Põe a mão na consciência, mulher. Vá cuidar da tua casa, vá cuidar da tua família. Vá cuidar dos seus, vai cuidar de você, vá no médico. Faça um check-up, um exame, vê como você tá. Meu Deus, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, a pessoa morre, não sabe nem por que morreu. E esse sem vergonha fica falando que combateu o bom combate. Mas deixa eles que a condenação para eles vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Mas você, obreiro, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tá? Mateus capítulo 2. Lê lá. Que a personificação de Satanás, que era Herodes na época, ele tentou matar Jesus antes mesmo que Jesus se formasse. O diabo tenta matar você, os seus sonhos, a sua essência, antes mesmo que você se levante. Para que você não se levante nunca mais. E que você morra, pensando que Deus é um Deus cruel. Ele não é. Tá bom? Eu vou falar mais sobre isso. E que Deus te abençoe, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tchau.